Olá, amigos da TV TRE. Iniciamos agora mais um programa TRE Bahia Democracia. E no programa de hoje contaremos com duas ilustres presenças. A presença do Dr. Rui Nestor, Procurador Regional Eleitoral da Bahia, Procurador da República no Estado da Bahia, e também a doutora Melina Montoya Flores, Procuradora da República na Bahia e coordenadora da campanha 10 medidas contra a corrupção, que o Ministério Público Federal está encampando como uma tentativa realmente de combater esse grande mal que vem assolando a nossa sociedade. E é justamente em relação a essa campanha 10 medidas contra a corrupção que iniciamos a nossa entrevista agradecendo primeiramente a doutora Melina pela honra que nos dá de participar do nosso programa e perguntando, desde já, qual o impacto efetivo da corrupção no Brasil, doutora? E como o Ministério Público Federal está tentando agir para combater esse mal? Eu agradeço, Jaime, a participação no programa. Falar de corrupção é falar de um tema que, atualmente, o Brasil está debatendo bastante. Então, é um tema do momento. Entendemos que, neste momento, temos uma janela de oportunidades para debatê-lo e aproveitar oportunidades favoráveis para mudanças efetivas. Então, por isso, hoje estamos aqui para apresentar, como você já falou, a nossa campanha das 10 medidas contra a corrupção. Falando especificamente do rombo que a corrupção causa ao nosso país, estima-se, de acordo com dados da ONU, que a corrupção ela alcança desvios de recursos no absurdo montante de 200 bilhões de reais. Esse montante, se aplicado de forma correta, ele poderia ser investido para triplicar o orçamento da saúde, orçamento da educação, quintuplicar o orçamento da segurança pública e até mesmo tirar cerca de 10 milhões de brasileiros da miséria. E aqui nós falamos pessoas que não têm alimentação básica para sobreviver. Por isso, com base nesses dados e outros tantos dados que pesquisas e estudos têm nos trazido, nos mostra que avançar é imprescindível nesse combate. Nós precisamos passar a tratar o assunto da corrupção de forma global, de forma mais sistêmica. Por isso, mudanças estruturais, mudanças sistêmicas são imprescindíveis para que o combate de forma mais eficaz, de forma mais efetiva, seja alcançado. Pois é, doutora. Realmente a corrupção tem causado essa grande chaga na sociedade. 200 bilhões de reais desviados em virtude desse problema que nós temos que combater. E o Ministério Público Federal está de parabéns, realmente está encampando esse processo, né, de combate a esse grande mal da sociedade. Sabemos, entretanto, que no âmbito eleitoral temos uma das maiores válvulas de escape para o abuso do poder e para o exercício da corrupção. Infelizmente, sempre que explode um escândalo de corrupção, pelo menos tem sido assim nos últimos tempos, temos observado alguma relação com o processo político eleitoral. E como estamos aqui diante do nosso Procurador Regional Eleitoral da Bahia, eu gostaria de perguntar, primeiramente agradecendo a participação do senhor, doutor Rui, no nosso programa, como a Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia tem agido e como pretende agir para combater a corrupção no âmbito eleitoral. E dentro dessa campanha também das 10 medidas, existe alguma medida prevista especificamente para o combate à corrupção eleitoral? Jaime, muito obrigado pela participação nessa entrevista. É extremamente fundamental dizer que o processo eleitoral ele é o primeiro marco, o primeiro filtro para que a gente possa extirpar da vida pública aquelas pessoas que administram mal os bens públicos, que praticam o crime de corrupção. Então, eu sempre vi o direito eleitoral como a possibilidade mestra de que a gente possa, desde o início, desde a campanha eleitoral, ao perceber que aquele candidato que está querendo ser prefeito, querendo ser o gestor público, ele pratica atos de corrupção, pratica fraude no registro de candidatura, pratica
compra de votos, ou abusa do poder político e econômico, essa pessoa, com toda certeza, ao gerir o bem público, ao gerir a administração pública, irá continuar com essas práticas nefastas. Então, a nossa conscientização, desde sempre, de que o voto tem que ser consciente, de que o voto tem que ser fruto do pensamento de cada cidadão, com sua consciência, é exatamente isso, de mostrar que aquela pessoa que está ali oferecendo um saco de cimento, oferecendo uma dentadura, essa pessoa, ao assumir o cargo público, ela vai continuar nessa mesma prática. Então é por isso que a Procuradoria Eleitoral em todo o Brasil sempre lutou contra esse tipo de prática. E continuaremos lutando. Esse projeto das 10 medidas, ele traz algumas questões, como você mesmo disse, que são um reflexo no direito eleitoral. Está se revelando aqui com a Operação Lava Jato, notadamente, que muito da corrupção praticada nas entranhas do poder público tem a ver com o processo eleitoral, seja para manutenção de poder de partidos políticos e seja para enriquecimento próprio também das pessoas envolvidas. Então, é preciso que aproveitemos essa oportunidade dessas investigações para criar mecanismos legislativos específicos que permitam ao Ministério Público maiores poderes investigativos, que permitam ao Judiciário maiores poderes de quebra de sigilos bancários, de rastreamento de valores, de sequestro de bens quando for necessário. No particular, com relação à campanha 10 medidas, há um projeto, que é a proposta número 8, salvo engano, que dispõe sobre o crime de lavagem de capitais, notadamente aquele para fins eleitorais, que é o que estamos vendo nas delações premiadas aí da Lava Jato, de que muito da corrupção ali exigida ou requerida, o pagamento é feito através de doação, em tese lícita, nas campanhas eleitorais. Essa doação, na verdade, é o pagamento da propina, é o embranquecimento do dinheiro fruto de corrupção. Então, há um projeto de lei que tipifica exatamente esse crime, a lavagem de dinheiro para fins eleitorais, de dinheiro que venha produto de crime e também de produto de fontes vedadas, aquelas empresas, por exemplo, que são concessionárias de serviços públicos, um exemplo típico, que não podem doar. Se essa empresa doar para o candidato ou para o partido, isso pode vir a ser identificado como um crime. Um outro projeto é que prevê a responsabilização objetiva do partido político por esse ato, com aplicação de penas de multa e até mesmo de cassação do seu registro. Há alguns outros projetos também que se referem ao direito eleitoral, mas são projetos de investigação, de permissão de utilização de instrumentos de investigação para que o Ministério Público possa exercer cada vez mais essa função relevante. Excelente colocação, doutor. Até porque a gente observa, até gostaria de perguntar a impressão como membro do Ministério Público em relação a isso, que muitas vezes os próprios políticos colocam para a sociedade como se praticar um crime eleitoral fosse algo menor, né? Então, essa própria legislação, muitas vezes eleitoral, termina facilitando, infelizmente, a corrupção. Né? O que o senhor acha disso? Principalmente hoje, quando a gente fala em reforma política. Né? Essa é uma afirmação absolutamente relevante. Muito se diz, até foi objeto de plena discussão no âmbito do processo do mensalão, de que aqueles pagamentos, aquela corrupção ali desenfreada de apoio parlamentar, não seria nada menos do que um caixa 2, um mero caixa 2 de crime eleitoral. Não é assim. O caixa 2 é um crime que previsto no Código Eleitoral como uma mera apresentação de informação falsa, com uma pena baixa. Então, por isso que é tratado dessa forma. E a pena baixa resulta em prescrição com prazo menor, dificilmente você vai executar uma pena de uma pessoa que seja condenada. Então, o que essa legislação que está prevendo busca se mudar nesse sentido? Com a pena maior, com prazo de prescrição maior, a doutora Melina vai falar melhor, mas existem penas de corrupção, em geral, que variam a penalidade a depender do volume de valor corrompido. Então, esse entendimento, esse sentimento de candidatos é exatamente a análise do custo-benefício. Eles entendem que vale a pena praticar um crime eleitoral, que se entende por eles como de menor relevância, porque a penalidade vai ser pequena. Então é preciso que haja essas mudanças estruturais, para que a gente possa incutir na mente dos políticos de que não vale a pena praticar crimes eleitorais, porque o Ministério Público Eleitoral irá perseguir, irá fazer a persecução criminal, a Justiça irá cumprir, e quando cumprir a penalidade cabível, a penalidade cabível vai ser relevante para que impeça novas práticas delitivas. Pois é, doutor. Aproveitando a sua observação, gostaria então de perguntar à doutora Melina
quais são os tipos de corrupção mais comuns que o Ministério Público Federal tem combatido e quais são as medidas, que a gente já falou aqui da 8ª medida, o doutor Rui destacou, mas quais são as outras medidas, assim, de forma geral, que o Ministério Público Federal está propondo nessa importante campanha? Perfeito. Na nossa atuação, na nossa atividade fim, nós costumamos lidar diariamente com notícias de desvio de recursos federais da área de educação. Então, alunos que não têm a merenda escolar adequada, alunos que não contam com transporte escolar seguro para que possam ir para as suas escolas. Notícias também recorrentes de desvio de recursos de saúde. E isso nos traz crimes que vão desde o Decreto-Lei 201, que são crimes praticados por prefeito, como também do peculato do artigo 312. E então eu gostaria então de abordar a medida específica da nossa campanha das 10 medidas que visam trazer uma legislação mais forte, mais efetiva e eficiente no combate dessas práticas tão deletérias à nossa sociedade. O que entende-se é que o crime de corrupção ele mata tanto como um crime de homicídio. Por isso, adotou-se similarmente a pena do homicídio para essa nova pena de corrupção que o Ministério Público Federal está propondo. Mata por quê? Conforme nós já falamos, mata porque retira a escola, retira o hospital, retira o alimento, retira a segurança do cidadão. Por isso, propõe-se que a pena de corrupção ela passe a ser tarifada, ou seja, primeiro, busca-se corrigir um grave problema que nós temos hoje. A pena mínima do crime de peculato é de 2 anos. Temos uma pena de 2 a 12. Então, você poderia dizer, mas 12 é uma pena elevada. O problema é que nossos tribunais, eles costumam aplicar as condenações nas penas mínimas, principalmente para pessoas que não são reincidentes. Essa pena mínima de 2 anos, o que ocorre? Normalmente, ela prescreve, e se não prescrever, ela é convertida em prestação de serviço. E também, se for, mesmo que ainda for ser aplicada efetivamente, ela vai ser objeto de indulto, pelo decreto do Presidente da República, bastando cumprir 1/6 da pena. Isso implica que a pena atualmente para crimes de corrupção, a pena aplicada para os corruptos, ela é uma verdadeira piada. Ela incute na cabeça da pessoa que pensa em praticar um ato de corrupção, incute aquela sensação de que há um baixo risco na prática de um ato de corrupção e um altíssimo benefício. O que nós estamos buscando com as 10 medidas é que esse crime ele passe a ser um crime de alto risco e baixo benefício. Até mesmo aproveitando que o crime de corrupção ele é um crime racional. Ele não é um crime passional como outros crimes que atingem determinados bens jurídicos, como o próprio homicídio. Ao ser um crime racionalizado pela pessoa, quando ele verificar, diminuir essa sensação de impunidade na sociedade, ele passará a ter um freio para evitar a prática daquele crime. Por isso, propõe-se como pena mínima 4 anos para os crimes de peculato, e aí nesse caso vai unificar inclusive com os crimes contra o prefeito, que hoje é uma dificuldade que nós temos, legislações diferentes para o mesmo ato, e também prevê que a pena vai aumentando de acordo com o valor desviado, conforme o doutor Rui aqui abordou. Assim, se houver um desvio acima de 100 salários mínimos, significa, além disso, o crime vai passar a ser hediondo. E o que ocorre sendo hediondo esses prêmios da legislação, indulto, perdão judicial, não poderá mais ocorrer sendo crime hediondo. Então, essa medida proposta, que é aumento das penas do crime de corrupção, ela é uma medida urgente para o nosso país, porque o crime de corrupção é um crime muito grave e ofende bens jurídicos muito relevantes para a sociedade. O que a senhora colocou é muito relevante, porque eu observo que existe ainda uma cultura da corrupção no Brasil, que é reforçada justamente por essa fragilidade da legislação. Parece que é muito mais grave, por exemplo, um indivíduo bater uma carteira, falando no linguajar mais popular, do que roubar milhões no ato de corrupção. Não é? O crime de colarinho branco parece que é glamouroso. Não é? A sociedade, infelizmente, ainda observa esse tipo de prática, não com a mesma repugnância que observa outras práticas criminosas,
mais comuns, né? E que atingem principalmente as parcelas mais desfavorecidas na nossa população. Então eu louvo também o Ministério Público Federal de estar buscando dar ao crime de corrupção a verdadeira importância que ele tem, né? Porque, como a senhora bem colocou, os males que são criados por esse crime realmente são bastante danosos, né? Bastante elevados à nossa sociedade, né? É por isso, Jaime, se você me permite, eu gostaria de voltar para a janela de oportunidades, porque, como você mesmo falou, o crime de corrupção até então era um crime que não gerava repugnância como deveria na sociedade. Porém, atualmente, com operações de grande relevância, especialmente a Lava Jato, a sociedade está se revoltando bastante contra esse tipo de crime. Por isso entendemos que este é o momento de mudanças estruturais e sistêmicas, aproveitando este momento que a sociedade está pedindo um basta nesse crime que tanto tem afligido nossa sociedade. Perfeito. Jaime, só para deixar claro também sobre essa campanha das 10 medidas, ela é uma campanha que ela visa obter dos cidadãos o apoio através da coleta de assinaturas para que a gente possa apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular. Exige-se, para tanto, como aconteceu no caso da lei da ficha limpa, que no mínimo 1.500.000 assinaturas, há um percentual para o Estado. Atualmente, fizemos uma consulta hoje mesmo, já sei, cerca de 270 mil pessoas já assinaram esse projeto, já deram o seu nome para prosseguimento do processo, ou para a iniciativa do processo no Congresso Nacional. Não quer dizer necessariamente que tudo que aquilo está sendo proposto vai ser aprovado, mas é preciso que a sociedade nos ajude e ajude a si própria para que esse processo seja implementado, seja iniciado no Congresso Nacional. Então, é este o nosso grande objetivo. Para tanto, o Ministério Público tem contado com diversos apoios, com diversas entidades sociais, políticas, entidades públicas. Aqui no TRE também contamos com o apoio do presidente, que já nos deu o aval para a utilização do espaço, nos deu o aval para a utilização das zonas eleitorais para a coleta das assinaturas. Então, nesse sentido, o principal objetivo é de mostrar à população a importância do crime de corrupção, a importância da gente buscar punir cada vez mais esse crime de corrupção, buscar penas mais relevantes, mais efetivas para os corruptos, para que a gente diminua essa situação na sociedade brasileira de tanta prática de crime de corrupção. E para isso a gente precisa do apoio da população. Pois é, pessoal. A população tem que participar. A atuação política ela não deve se resumir apenas ao momento do voto. Temos aí uma grande oportunidade, então, de tentar dar um basta nesse problema que vem afligindo a sociedade e que muitas vezes a gente só fica reclamando. Então vamos participar da campanha. Convoco todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores a tomarem parte dessa campanha importante e passo a palavra à doutora Melina para que ela explique melhor então à sociedade, aquele nosso amigo que está nos assistindo agora, como nosso amigo que está aqui assistindo poderá participar dessa campanha. Existe algum site que o Ministério Público está disponibilizando, como se engajar de fato para que essas assinaturas que o doutor Rui muito bem colocou, necessárias para a deflagração desse projeto de iniciativa popular de lei, realmente sejam alcançadas. Perfeito, Jaime. A participação da população nessa campanha ela é feita através da assinatura, o preenchimento da ficha de coleta de assinatura. Essas fichas de coletas, elas estão no nosso site www.10medidas.mpf.mp.br www.10medidas.mpf.mp.br. Basta digitar no Google 10 medidas que aparecerá. Lá você encontra o modelo da ficha, basta imprimir e preencher os dados. Isso que a gente precisa. Inclusive, se tiver dificuldade com relação ao título de eleitor, é até complicado falar isso aqui no TRE, mas às vezes nós não levamos o título de eleitor conosco, isso é uma realidade do brasileiro. Pode deixar esse campo relativo aos dados do título de eleitor em branco, que nós preencheremos lá na Procuradoria da República. Após o preenchimento da ficha de coleta de assinatura, nós pedimos a gentileza de encaminhar aos nossos parceiros, que pode ser aqui o Tribunal Regional Eleitoral, que é um grande parceiro nosso aqui nessa empreitada, ou também na Procuradoria da República na Bahia. Além disso, conforme já falei dos nossos parceiros, existem pontos de coleta de assinatura já funcionando aqui em Salvador e no interior, em que a pessoa pode se dirigir a esses pontos, que lá constam já as fichas impressas e elas podem assinar também. Então, aqui na Bahia, eu gostaria de destacar grandes parceiros como o CREMEB, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público do Estado da Bahia, que mais do que um parceiro, também encabeça a campanha conosco.
O TRE também aqui nós temos pontos de coleta de assinaturas já instalados aqui na recepção do órgão, na Procuradoria Regional Eleitoral, e teremos logo também no local de atendimento ao cidadão, onde circulam os cidadãos para perguntar informações sobre seus títulos de eleitores, seus títulos de eleitor. Então, o que nós precisamos, de fato, é que o cidadão ele busque entender o que é essa campanha e, por favor, colete assinaturas, não só a sua, dos seus familiares, no seu ambiente de trabalho, no seu ciclo social, porque 1,5 milhão de assinaturas é muita coisa. E essa mudança, ela só vai realmente ocorrer de baixo para cima. Nós não temos dúvida disso. É a sociedade que tem que exigir essa mudança. Parece impossível, mas não é. Nós já conseguimos isso na lei da ficha limpa. Por isso, estamos esperançosos, estamos otimistas que é possível. Mas o que nós precisamos são de parcerias como a que está ocorrendo aqui no TRE, para que alcancemos isso o mais rápido possível. E o mais rápido possível, temos uma legislação mais eficiente em prol da nossa sociedade. Pois é, meus amigos. A ação política ela é feita dia a dia. Observe que estamos diante de uma oportunidade de ouro, de tentar mudar essa realidade triste que nós estamos vivendo no nosso país, onde a sociedade está cada vez mais descrente na política, cada vez mais descrente no próprio futuro do nosso Brasil. E o Ministério Público Federal está encabeçando uma importante campanha para melhorar a situação da nossa sociedade. Mas não basta apenas o Ministério Público fazer sua parte. É preciso que todos nós atuemos. Eu já fiz a minha assinatura. Espero que vocês também façam e contribuam para essa grande iniciativa que o Ministério Público Federal está realizando com a campanha 10 medidas contra a corrupção. Eu gostaria de agradecer aos nossos dois ilustres convidados, doutora Melina, doutor Rui, dizer que foi muito importante a presença dos senhores aqui no nosso programa e renovando o convite para uma outra oportunidade. Eu agradeço, Jaime, e gostaria aqui de reforçar o convite para participar da nossa campanha aos nossos queridos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é muito importante que vocês também nos apoiem nessa medida. A luta contra a corrupção é uma luta que interessa a nós todos. Também peço aos demais que também nos assistem que, por favor, nos ajude. Além de assinaturas, é importante também termos cartas de apoio de entidade, de segmentos da sociedade civil, de empresas, são muito importantes também nesse processo de mobilização. Nós acreditamos num país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, mas para que isso ocorra, é imprescindível que a sociedade nos auxilie. Muito obrigada. Também queria agradecer, Jaime, pelo espaço, pela oportunidade aqui de estar falando sobre essa campanha. Dizer para a sociedade que a campanha não é do Ministério Público Federal, não é do Ministério Público Estadual, a campanha é da sociedade. É a sociedade que está ali sendo representada, que está ali sendo buscado os seus interesses, estão sendo buscados os seus interesses. Então a sociedade precisa realmente participar, como aconteceu com a lei da ficha limpa, que somente saiu porque houve uma pressão popular, houve um pedido da população de que aquelas pessoas que incidissem em condenações não transitadas em julgados, mas condenações em segundo grau, por exemplo, já fossem afastados, alijados da vida política. Então é nesse sentido que o Ministério Público está apenas impulsionando essa campanha e que precisa da participação de todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e agradecemos também a sua atenção. O programa TRE Bahia Democracia fica por aqui. Obrigado e até a próxima.